Atraídos por terras férteis e baratas, agricultores brasileiros atravessaram a fronteira do Paraguai e lá se estabeleceram, sobretudo nas décadas de 60 e 70. Hoje, os chamados brasiguaios temem ser expulsos de suas propriedades. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defende uma solução negociada entre os dois países para evitar o conflito. Ele é o convidado do nosso programa. Senador, seja bem-vindo. Por que a criação de uma comissão do Senado para visitar o Paraguai? Bom, Paulo, eu sou um senador que representa o estado do Paraná. Grande maioria daqueles que estão hoje no Paraguai, descendentes de brasileiros ou brasileiros que para lá migraram, são paranaenses. Conheço muitas famílias que lá se estão. E temos uma preocupação de que no Paraguai há uma instabilidade no que diz respeito ao direito à propriedade. Nos parece que há uma sobreposição de títulos de terras e muitos desses adquiridos até do próprio governo e às vezes não reconhecido pelos cartórios, pela justiça paraguaia, porque na época da ditadura do presidente Stroessner, principalmente, onde houve a maior parte da migração dos brasileiros para lá, alguns títulos dessa época são questionados. Então, com esta preocupação de que pode não haver uma segurança jurídica ao direito à propriedade, aqueles cidadãos que são hoje muito mais brasiguaios ou muito mais paraguaios do que brasileiros, porque desses quase 350 mil brasileiros e descendentes de brasileiros, a grande maioria já são nascidos no Paraguai, portanto são paraguaios. Então, nosso temor é de que não seja garantido o direito desses cidadãos do cultivo, do labor da terra que eles adquiriram e transformaram-a em produtiva nessas 4 décadas que eles estão naquele país. E qual é a situação hoje, exatamente, desses brasiguaios? Bom, a situação desses cidadãos, ela está nessa instabilidade da segurança jurídica do direito à propriedade. Em 2005, uma lei paraguaia reconheceu o direito de todos aqueles cidadãos estrangeiros que se passaram a residir naquele país e adquiriram terras, reconheceu o direito à propriedade. No entanto, deixou para a justiça julgar se o título que ela tem é um título legal ou não. Agora, no final de 2011, o presidente Lugo regulamentou essa lei e redefiniu uma área de fronteira. E nesta área de fronteira, nas medições das terras ali existentes, houve-se uma deixa, vamos dizer assim, de que haveria excesso de terras dentro de uma mesma propriedade. Por exemplo, uma propriedade de 100 hectares, no documento poderia ser que ela tivesse 200 de fato. E aí, movimentos sem terras, como campesinos e principalmente os carpeiros, passaram a migrar para aquelas regiões e reivindicar essas terras possíveis de ser em excesso ao título daquele proprietário. Mas isso, de fato, ninguém sabe se é certo ou não e jamais foi verificado in loco. O que há no Paraguai é uma desorganização no que diz respeito ao cadastro de propriedades. Nós temos no Paraguai 5 órgãos de registros de propriedades. No Brasil, nós temos 2 para áreas urbanas, para áreas rurais, e temos 1 para a área urbana, né? Só temos o cadastro lógico, além do órgão municipal, no cadastro urbano, nós temos no cadastro de registro de imóveis. E na área rural nós temos no cadastro do ITR, que é do Instituto de Terras Rurais, e temos também no cartório de registro de imóveis. Imagine você 5 órgãos fiscalizando a mesma coisa. E não há um controle, uma interligação entre esses órgãos. Então, há um vazio jurídico e há uma superposição de leis, seria isso? Não seria superposição de leis, seria uma superposição de títulos. Na mesma propriedade pode chegar a ter 10 títulos, porque um cidadão descobre que há 100 anos uma família dele passou por aquela região, ele vai até um cartório e consegue fazer um título ou resgata, às vezes, algum documento que daria direito a ele àquela propriedade. Mas o que nós temos, de fato, no Paraguai, é uma migração de brasileiros que ocorreu aí, principalmente na década de 70 e 80, muito por conta do alagamento da usina de Itaipu. Naquele momento, o governo brasileiro indenizou os colonos que viviam ali à margem
do Rio Paraná, e esses colonos buscaram outras terras e buscaram terras produtivas. E o governo paraguaio ofereceu essas terras a produtores, a colonos brasileiros. Então esses colonos, eles foram para o Paraguai, foram para desbravar. Eles foram lá quando era tudo mata atlântica, que são florestas densas e fechadas. Inclusive o Instituto, desculpe, mas a revista Habitus da Universidade Federal do Rio de Janeiro cita que o Instituto de Terras do Paraguai, Instituto de Bienestar Rural, convocou os brasileiros para que fossem lá, abriu as portas. Perfeito. O governo paraguaio ofereceu, o governo paraguaio foi quem vendeu inicialmente as terras para os colonos brasileiros, no intuito de colonizar aquela região, de tornar aquela região produtiva. E o brasileiro, Paulo, ele é um cidadão desbravador nato, com a sua colonização, principalmente europeia e asiática, aí nos restringindo ao Japão, que vieram ao sul do país para cultivar o solo, para plantar café, para plantar cana-de-açúcar, depois o milho, o feijão e assim por diante. E a agricultura tomou essa importância de commodity mundial e as famílias cresceram e não tinham mais terras para cultivar, até mesmo pelo advento da mecanização e da modernização, da tecnologia, e foram buscar novas fronteiras. O sul do país abriu o Mato Grosso do Sul, abriu a Rondônia, o Mato Grosso, o Piauí, agora estão agricultores sulistas na Bahia, no Tocantins. No sul do Maranhão também. No sul do Maranhão, novas fronteiras agrícolas. Você vai ver muitos gaúchos, paranaenses e catarinenses em todas essas regiões. Agora, essa migração dos agricultores para o Paraguai também ajudou, de certa forma, a reduzir as tensões no campo aqui no Brasil. De certa forma, sim, né? Porque você veja, no Paraguai tem vastas áreas produtivas aonde os brasileiros chegaram, se instalaram, abrindo estradas, derrubando a mata, tornando aquela terra produtiva, construindo cidades, vilarejos, levando a sua cultura. Hoje é comum você ver em algumas cidades do Paraguai políticos descendentes de brasileiros. Eu falei recentemente com um prefeito de uma cidade de lá que é descendente de brasileiros. Então, não é mais um povo brasileiro que mora lá, é um povo paraguai com descendência brasileira, como aqueles descendentes de italianos, de alemães, que moram aqui no Brasil, por exemplo. Que para cá vieram ainda na virada do século XIX para o século XX. Agora, de que forma o Paraná, que tem feito um trabalho de assentamento rural, tem feito um trabalho de reforma agrária, a experiência do Paraná pode ser, já que geograficamente é bem próximo do Paraguai, pode ser, o que o Paraguai teria a aprender com a experiência da reforma agrária no Paraná? O Paraná, ele é o estado mais produtivo do país. Nós somos responsáveis por pelo menos 25% de toda a produção agropecuária desse país. E temos tão somente 3% do território nacional. Eu não diria, Paulo, que seria o Paraná que teria essa solução. Acho que o governo brasileiro, porque o modelo de reforma agrária é do país e esse modelo de reforma agrária brasileira, ele pode muito ajudar o governo paraguaio a regularizar também as suas propriedades, aí levando o INCRA e o sistema de cadastro que nós temos aqui para auxiliar o governo paraguaio, mas principalmente para mostrar o modelo de reforma agrária brasileira. Que nós temos um bom modelo de reforma agrária no Brasil que tem dado certo, onde milhares e milhares de famílias têm sido assentadas nos últimos anos e têm se fixada ao solo, que esta é a parte importante. No Paraguai já houve alguns assentamentos, milhares de assentamentos. No entanto, as pessoas não se fixam ao solo, porque não basta você dar a terra ao cidadão. Você tem que dar condições de ele sustentar e de ele cultivar a terra. Porque o cidadão, para ele cultivar, porque a agricultura ela é uma atividade cara. Para você plantar e colher é uma atividade cara e você precisa de financiamento. E não basta você ter a terra para ter o financiamento, você tem que ter as garantias e tem que ter a cultura. E você precisa de maquinário. Você precisa morar na propriedade, precisa construir casa, precisa de energia elétrica, precisa de estrada. Então você tem toda uma série de fatores que têm que ser envolvidos na reforma agrária conjuntamente com a distribuição das terras. Então hoje, por exemplo, a invasão ou a ameaça de invasão de carpeiros às terras dos brasiguaios, daqueles que cultivam a terra no Paraguai, é fácil, porque lá está uma propriedade produtiva, um solo com uma alta produtividade, tem um trator na propriedade, tem uma sede, tem um silo, tem energia elétrica, tem estrada, está próximo a uma cidade, tem toda uma logística, uma infraestrutura.
Você veja, quando o Brasil foi ao Paraguai, não tinha essa cultura do cultivo de commodities como tem hoje. Hoje você tem financiamento, você tem grandes compradores e fornecedores de insumo, de veneno necessários ao cultivo da soja, principalmente. Agora, trata-se também de um problema de relações internacionais. Na sua opinião, qual tem sido o comportamento das relações exteriores, do Ministério das Relações Exteriores com relação a esse problema? Olha, muito bom. Eu tenho conversado com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, já há algum tempo. Estive com o embaixador Eduardo Gradiloni, a questão de um mês, mais ou menos atrás, tratando desse assunto. Essa semana, agora nesse mês de março, passou pelo meu gabinete o Eduardo dos Santos, que é embaixador do Brasil no Paraguai, me relatando as questões, como estão lá. Veio também conversar com a Comissão de Agricultura do Senado Federal. Tivemos uma audiência pública dentro da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal para tratar desse assunto. O Itamaraty está conduzindo isso com uma diplomacia que é própria do Brasil, né? É aquele que consegue resolver os problemas com uma boa conversa, sem querer se sobrepor à soberania paraguaia, e isso nós não queremos. Agora, esse conflito que parece iminente lá entre os carpeiros e os brasiguaios, os proprietários, os produtores brasileiros lá no Paraguai, que solução pode ser adotada a curto prazo? Olha, eu acredito que as conversas têm que ser diplomáticas. Eu acho que o governo brasileiro tem que conversar com o governo paraguai para oferecer ajuda no sentido da regularização da propriedade e no sentido do incentivo necessário para a implantação de um programa de reforma agrária que venha dar certo no Paraguai. E nós temos know-how para isso. Então o governo brasileiro ele pode oferecer isso, oferecer essa ajuda ao Paraguai. E o Paraguai precisa vir conversar com o governo brasileiro nesse sentido. Nós temos uma boa relação, uma ótima relação com o Paraguai. A presidente Dilma recentemente esteve no Paraguai fazendo uma visita ao presidente Lugo, por ocasião inclusive de uma cúpula do Mercosul. Essas boas relações diplomáticas eu acho que são uma solução adequada. Nós tivemos a iniciativa aqui, Paulo, no Senado, de propor uma comissão mista, uma comissão temporária externa para ir ao Paraguai, uma comissão de senadores. Já foi votado na Comissão de Relações Exteriores, foi votado em plenário, o presidente Sarney já despachou aos líderes para que indique os membros das comissões, então nos próximos dias teremos aí os membros e formaremos a comissão. Mas entendemos que esta comissão não está no momento, não é o momento certo para ir ao Paraguai. Nós temos que avançar mais um pouco as conversas diplomáticas com o governo paraguai no sentido do que é que o Brasil pode fazer pelo Paraguai. O senhor não receia que essa comissão possa ser até hostilizada indo ao Paraguai nesse exato momento? Olha, tem manifestações de alguns parlamentares paraguaios nesse sentido. Inclusive de líderes desses movimentos de sem terras, que nós estaríamos indo ao Paraguai nos intrometer numa situação que é da soberania deles. No entanto, nós percebemos que, por um outro lado, também tem um movimento de xenofobia, dizendo que aqueles brasileiros ou descendentes de brasileiros que lá vivem não são puros paraguaios e, por isso, não têm direito à terra paraguaia. Imagine se nós fizéssemos isso aqui no Brasil com todos os imigrantes que vieram para cá nos últimos 200 anos. Não ficaria ninguém no Brasil, né? Praticamente. Mas você veja só, esta preocupação é própria nossa do Congresso Nacional, é própria nossa dos senadores. E nós temos essa responsabilidade de conversar com o governo paraguai. Nós não queremos chegar lá, afrontar a soberania do Paraguai de forma alguma. Nem mesmo queremos chegar ao Paraguai e dizer, olha, vocês têm que cumprir a sua própria lei, é assim que vocês têm que cumprir. Não, de forma alguma. Nós queremos ir ao Paraguai, conversar com o Congresso paraguai e perguntar a eles de que forma o Brasil pode ajudar o Paraguai a resolver esse conflito. Porque esse conflito, Paulo, ele não é de hoje. O ano passado, mais ou menos no mês de junho, aconteceu de forma
algumas invasões e chegou ao ponto da presidente Dilma ligar para o presidente Lugo para conversar sobre o assunto. E agora voltou, em menos de um ano voltou novamente. Provavelmente isso se acalme, daqui a um ano novamente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O que nós precisamos? É de uma solução definitiva. Agora, o calendário eleitoral no Paraguai parece que tem uma influência nessa questão também. Tem. Porque há um contingente, os carpeiros, não só os carpeiros, mas a questão da propriedade da terra, como o senhor mesmo falou, a hostilidade com relação à xenofobia, com relação aos brasileiros que não são. O próprio termo brasiguaios é um termo assim, que quase significa apátrida. Nem são mais brasileiros que não estão aqui, mas não adquiriram a plenitude da cidadania paraguaia. Então o calendário eleitoral pode ser um complicador também. Nós temos aí o termo brasiguaio, ele é utilizado tanto para os paraguaios que moram no Brasil, e são aos milhares também, principalmente na região de Mato Grosso, e para os brasileiros que estão lá. Mas a proximidade com as eleições que ocorre, se eu não me engano, em abril do ano que vem. Mas o processo eleitoral já se iniciou. Lá não tem reeleição, o presidente Lugo não vai à reeleição e também manifestou a sua vontade de não concorrer a nenhum cargo, e ele tinha uma pretensão inicial de concorrer ao Senado, mas não vai concorrer ao Senado. Um dos seus ministros é provavelmente o seu candidato à sucessão e tem 2 ou 3 candidatos de oposição ao atual presidente. Mas esse movimento de carpeiros, eles são muito mais ligados ao atual presidente do que à oposição. A oposição no Paraguai hoje, quando soube da nossa proposta de irmos numa comissão de parlamentares daquele país, aplaudiu e disse, olha, são todos bem-vindos. Quem não gostou muito foi a situação atual, alguns parlamentares que dão sustentação ao presidente Lugo. Então isso é fato, isso é real, é público, inclusive, naquele país, mas nós, como bons democratas que somos, nós não temos nenhuma intenção de afrontar a soberania de ninguém, muito menos do Paraguai, que é o nosso irmão, Paulo. Não se restringe à questão das terras no Paraguai. Nós temos hoje dezenas e dezenas de indústrias que se instalam naquele país por conta dos atrativos, principalmente econômicos, que tem. Ou seja, a produção dos brasiguaios é significativa do ponto de vista econômico para o país, para o Paraguai. Só a produção agrícola produzidas pelos brasileiros no Paraguai representa 25% do PIB daquele país. Algo notável, né? É muito importante. Se o Brasil sair do Paraguai hoje, é um risco ao Paraguai. Mas vamos para a diplomacia primeiro, né, Sandro? Com certeza. E vamos conseguir resolver isso, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Cidadania recebeu o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, responsável pela criação de uma comissão especial que trata do conflito de terras que envolve agricultores brasileiros no Paraguai. Se você quiser enviar críticas, sugestões ou mesmo ver de novo esta entrevista, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.